O Clube de Regatas Vasco da Gama nunca foi apenas futebol. Desde sua fundação, o Vasco carregou um peso institucional, político e social que ultrapassou as quatro linhas. Entender o Vasco fora do campo é entender um clube que constantemente esteve no centro de disputas de poder, conflitos internos, decisões históricas e enfrentamentos que moldaram sua identidade. São histórias reais, pouco contadas, que ajudam a explicar por que o Vasco é diferente de qualquer outro clube do Brasil. Desde o início do século XX, o Vasco já se colocava como uma entidade que desafiava estruturas. Enquanto outros clubes mantinham padrões elitistas, o Vasco abriu suas portas para atletas de origem humilde, negros e operários. Essa postura não foi apenas esportiva, mas política. A famosa Resposta Histórica de 1924 não foi um ato isolado. Ela marcou o Vasco como um clube disposto a enfrentar pressões externas, federações e interesses estabelecidos. Fora do campo, o clube já demonstrava que não se curvaria facilmente. Com o crescimento do Vasco, São Januário deixou de ser apenas um estádio. Tornou-se um símbolo de poder institucional. Durante décadas, o local foi palco não só de partidas de futebol, mas de eventos políticos, assembleias, discursos e decisões que extrapolavam o esporte. Presidentes da República discursaram em São Januário. Sindicatos se reuniram ali. O estádio virou um espaço de relevância nacional, algo raro no futebol brasileiro. Isso fortaleceu o Vasco, mas também o colocou no centro de disputas políticas intensas. Ao longo das décadas, o clube viveu constantes conflitos internos entre grupos políticos. As eleições presidenciais do Vasco quase sempre foram marcadas por embates duros, acusações, rachas e disputas de poder. Diferente de outros clubes, onde o futebol muitas vezes é o centro absoluto, no Vasco a política interna sempre teve peso decisivo. Conselhos deliberativos, grupos tradicionais, oposições e situações se alternaram no comando, muitas vezes com visões completamente diferentes sobre o futuro do clube. Esses conflitos fora do campo impactaram diretamente o que acontecia dentro dele. Em vários momentos da história, decisões administrativas influenciaram montagens de elenco, permanência ou saída de ídolos e até estratégias esportivas. Presidentes e dirigentes, por vezes, tomaram decisões pensando mais em disputas internas do que no projeto esportivo de longo prazo. O torcedor via o reflexo disso no campo, mas raramente tinha acesso aos bastidores reais. Nos anos de maior sucesso esportivo, como nas décadas de 1970, 1980 e especialmente nos anos 1990, o Vasco também vivia bastidores intensos. Grandes contratações, salários altos e projetos ambiciosos exigiam uma estrutura administrativa sólida. Ao mesmo tempo, surgiam tensões entre dirigentes, patrocinadores e grupos políticos internos. Nem sempre essas relações eram harmoniosas. Muitas vitórias foram conquistadas apesar dos conflitos, não por causa da estabilidade institucional. São Januário continuava sendo o centro dessas decisões. Reuniões decisivas, discussões acaloradas e articulações políticas aconteciam dentro de suas paredes. O estádio presenciou acordos que mudaram o rumo do clube e também rupturas que deixaram marcas profundas. Em diversos momentos, o Vasco se viu dividido internamente, com consequências diretas para sua gestão. Com a virada do século, os problemas fora do campo se intensificaram. O futebol brasileiro como um todo passou por transformações econômicas e o Vasco sentiu esse impacto fortemente. Má gestão, disputas judiciais, dívidas acumuladas e conflitos políticos internos criaram um ambiente instável. Presidentes se sucederam em meio a promessas de reconstrução, mas muitas vezes esbarravam em estruturas antigas, conselhos fragmentados e resistência interna. A política do clube passou a ser um tema cada vez mais presente no cotidiano do torcedor. Eleições conturbadas, questionamentos judiciais e disputas pelo controle administrativo viraram manchete.
Fora do campo, o Vasco travava batalhas tão duras quanto aquelas disputadas dentro dele. A imagem institucional do clube sofreu e o impacto esportivo foi inevitável. Mesmo nos momentos mais difíceis, São Januário continuou sendo um símbolo de resistência. O estádio permaneceu como ponto de encontro da torcida, espaço de manifestações e símbolo da identidade vascaína. Fora do campo, o Vasco sempre manteve uma ligação forte com causas sociais, com a ideia de inclusão e com sua história de enfrentamento às elites do futebol. Nos bastidores, dirigentes tentavam equilibrar tradição e modernização. O clube precisava se adaptar a um futebol cada vez mais empresarial, sem perder sua identidade histórica. Esse choque de visões gerou novos conflitos internos. Grupos defendiam modelos diferentes de gestão e essas divergências se refletiam em votações, decisões estratégicas e rumos administrativos. A criação da SAF marcou um dos capítulos mais importantes da história fora do campo do Vasco. A decisão não foi simples nem unânime. Houve debates intensos, resistência de parte da política interna e apoio de outros setores que viam na mudança uma saída para a crise financeira e institucional. Foi um processo longo, complexo e profundamente político. Mais uma vez, o Vasco se viu no centro de um momento histórico que ultrapassava o futebol. A transição para a SAF escancarou bastidores que antes ficavam restritos a conselheiros e dirigentes. O torcedor passou a acompanhar de perto disputas jurídicas, negociações, contratos e decisões administrativas. O Vasco, mais uma vez, mostrava que sua história fora do campo é tão intensa quanto dentro dele. Ao olhar para trás, fica claro que o Vasco da Gama sempre foi um clube que viveu grandes batalhas longe da bola. Política, conflitos, decisões institucionais e disputas de poder moldaram sua trajetória. Entender o Vasco fora do campo é compreender por que o clube carrega uma identidade tão forte, marcada por resistência, enfrentamento e paixão. O Vasco não é apenas feito de gols, títulos e ídolos. Ele é feito de reuniões tensas, decisões difíceis, embates políticos e escolhas que mudaram seu destino. São essas histórias, muitas vezes invisíveis ao grande público, que explicam por que o Vasco é mais do que um clube de futebol. É uma instituição que sempre esteve no centro das grandes discussões do esporte e da sociedade brasileira. E é por isso que o Vasco da Gama nunca foi apenas um clube de futebol. Sua trajetória fora do campo se confunde com a própria história da sociedade brasileira. Entre decisões difíceis, conflitos internos, disputas políticas e escolhas que marcaram gerações, o Vasco construiu uma identidade que ultrapassa o esporte. São Januário não foi apenas um palco de jogos, mas um espaço de debates, resistência e representatividade. Cada capítulo vivido longe da bola ajudou a moldar um clube que sempre enfrentou o seu tempo, sem se esconder, sem se calar e sem abrir mão de seus valores. Entender o Vasco fora do campo é compreender por que ele ocupa um lugar único no futebol e na história do Brasil. Porque enquanto muitos clubes apenas jogavam futebol, o Vasco também ajudava a escrever a história da sociedade brasileira. O Vasco não é apenas um clube. É história, é luta, é identidade. Se você acredita que o Vasco vai além das 4 linhas, deixe o seu like. Isso fortalece o canal e mantém essa história viva. Inscreva-se, ative o sininho para não perder nenhum capítulo dessa trajetória e compartilhe esse vídeo com outros vascaínos que carregam o clube no coração. Aqui, o Vasco não acaba no apito final. Vasco, além do campo.